Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de um tema de álgebra, ou seja, de matemática, tá bom? Em que vamos tratar, né, da função do do segundo grau, né? A aula passada tratamos da função do segundo grau, tá? Então agora falaremos da função do segundo grau, chamada também de função quadrática, tá? Ou seja, envolve um quadrado ali no meio, não um quadrado figura geométrica, mas sim um quadrado elevando x, tá bom? Faremos exercícios nessa aula, tá bom? Mas antes de tudo, darei uma revisada básica para a gente ter uma noção do que é a função do segundo grau. Tá? A função do primeiro grau é mais fácil, lógico, quanto menor o grau, mais fácil. E a função do segundo grau dá um pouquinho de trabalhinho, mas não é nada demais. E você que é estudante fácil, após essa aula vai saber resolver tudo, te garanto, tá bom? Então vamos lá. Bom, este assunto está na nossa apostila revisional do ângulo Faraday 2, tá bom? Nas aulas 11 e 12 lá do setor A, tá bom? Então vai lá, caso você queira dar uma olhada, enfim, só alegria, né? Bom, para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo_fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas, fechou? Tranquilidade? Então, meu povo, vou soltar a vinheta do canal e a gente, parte pro assunto para nós começarmos, beleza? Então é isso, meu povo, vamos que vamos, vem comigo! Aê, meu povo, tô de volta, bora lá? Bora começar então? Bom, vou tirar minha câmera rapidinho, mas eu já volto, hein? Vem comigo! Pronto, agora sim, vamos lá, porque agora vai cobrir aqui, ó o resuminho, que bonito. Peguei na internet, tá bom, não fui eu que fiz, que eu não tenho todo esse tempo do mundo, também é muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, então peguei na internet, vamos lá. Bom, função quadrática é chamada de função polinomial do segundo grau, tá? Bom, como que vamos dizer qual que é a fórmula dela? Ax² mais bx mais c. Isso a gente chama de forma geral, tá bom? Claro que pode ter as variações, como b ser 0 ou c ser 0, tá? Porque se o a for diferente, se o a for 0, cai numa função do primeiro grau. E aí é isso que a gente não quer, tá? E o a, b e c pertencem aos reais, ou seja, não tem função polinomial do segundo grau que pertence aos complexos, tá bom? Tudo com referente aos reais. Beleza. Bom, primeira coisa, a maior que zero, a concavidade é para cima, é desse jeito, é a boquinha feliz, olha que beleza. E o a menor que zero, a concavidade para baixo, é a boquinha triste, tá bom? Boquinha triste. O valor do c na equação é onde corta o eixo y, tá bom? Então todo gráfico que você tiver cortando o eixo y, o valor que corta é o valor do c. Isso tem que saber. E onde vai cortar o x? Nas raízes, ou seja, quando y é igual a zero. Tá bom? Sabendo disso, beleza. Aqui a questão dos deltas, né? Delta, se for igual a zero, vai encostar uma vez apenas no eixo x, ou seja, vai ter uma raiz real e única. Maior que zero, encosta duas vezes, com raízes reais distintas. E se for menor que zero, não vai encostar, portanto as raízes não pertencem aos reais, tá? Beleza. Fórmula de Bhaskara, né? Como resolver? Pode resolver a função por soma e produto para achar as raízes, então é menos b sobre a e c sobre a o produto, ou pela fórmula de Bhaskara, tá? Delta e, enfim, fórmula de Bhaskara normalmente, tá? Raiz é isso que eu estava falando para vocês, ó. Delta menor que zero não possui raízes reais, delta igual a zero, duas raízes reais e iguais, tá bom? Portanto, uma raiz só. E delta maior que zero, raízes reais e distintas, beleza? Tranquilo? Bom, o vértice, isso aqui é importante. Ele vai ter, o gráfico vai ter o teu valor máximo quando a for negativo, ou seja, é o valor máximo que ele pode alcançar. Então, eu vou pegar, por exemplo, este gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele vai ter o valor máximo aqui, ó, porque é o valor mais alto que ele vai alcançar, portanto, valor máximo. E se for a menor que zero, desculpa, a maior que zero vai ter o seu valor mínimo, beleza? Sabendo disso, tranquilo. E esse valor mais alto e o mais baixo a gente chama de vértice. A gente calcula ele por menos b sobre 2a, ou a média
das raízes, tá? Atenção para isso, média das raízes, e o y do vértice é a partir dessa fórmula, menos delta sobre 4a, ou você calcula o x do vértice, substitui no f de x e descobre o y do vértice. Vai dar na mesma coisa, te garanto, tá bom? Muitas vezes no exercício a gente pode usar esse que a gente chama de forma fatorada, tá bom? Que é a forma fatorada desta função do segundo grau, tá bom? Então a gente pode escrever dela dessas duas formas aqui. A primeira é a mais comum, a segunda não é tão comum, mas é importante a gente saber, porque a primeira é a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Nós vamos usar essa fórmula hoje, assim como a de baixo. A de baixo é quando a gente tem o vértice, tem o x do vértice e tem o y do vértice. Tá? Então fica a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice, tá bom? Então, gente, basicamente esta tela resume tudo de função do segundo grau e você fica feliz da vida que entendeu. Tá bom? Então tira um print, copia, que é sensacional isso daqui. Beleza? Tranquilo? Podemos partir para os exercícios de boa? Então vou voltar com a minha câmera aqui para a gente prosseguir. Então vamos que vamos. Olá, meu povo, voltei, tô aqui. Tranquilo? De boas? Espero que sim, tá bom? Então vamos lá, vem comigo para o exercício de número 1. Qualquer dúvida que ficar, me mande pelo Insta, _estudo.fácil. Fechou? De boa? Então vamos lá. Bom, seguinte, vamos lá, PUC do Goiás para o vestibular de medicina 2022, questão fresquinha, hein? Vem comigo, ó. Água esguichada de um bocal, localizada a 4 metros de altura do chão, descreve um arco de parábola, lembrando que o gráfico da função do segundo grau é parábola, beleza, cujo vértice é o bocal. Se o vértice é o bocal, então o 4 pertence ao vértice, tá? A corrente de água desce exatamente 1 metro verticalmente nos primeiros 10 metros de movimento horizontal. Consideradas as condições descritas nessa questão, marque a única alternativa correta, que indica que distância horizontal a água atingirá o solo. Bom, primeiro, seguinte, ó. Se eu já tenho o x do vértice, ó, vamos pensar isso daqui, ó, adotando convenientemente o sistema de coordenadas cartesianas usual, x e y, tá? Ou a gente considera que o vértice é 0 e 4, ou seja, quando x é 0, y é 4. Portanto, qual que é o c? O c da função é o próprio 4. Tá bom? Porque a água é esguichada. Então, vamos pensar numa parábola, ó. Numa parábola assim, ó. Vai estar aqui, ó. A água é esguichada. Desculpa, o A é negativo, não está certo. A água é esguichada, a água cai, ó. Ela vai caindo, ela vai sendo esguichada para cá. Tá bom? Então, o vértice é 0 e 4. Tá bom? E descreve, a gente substitui nessa equação aqui para descobrir o quê? O A. A gente quer descobrir o A. Esse é o intuito. Se eu tenho o x do vértice e tenho y do vértice, substituir aqui. E cair nesta função aqui, ó, x² mais 4. Tá bom. O que eu sei? O que eu sei? Ó, sabendo que o ponto P, 10 e 3, pertence ao arco de parábola, por que eu sei disso? Ó, a corrente de água desce exatamente 1 metro verticalmente nos primeiros 10 metros. Ou seja, se foi nos primeiros 10 metros, então eu tenho um eixo y vendo a água e o x a corrente. Tá bom? Então a corrente desceu 1 metro nos primeiros 10 metros de movimento horizontal. Então desceu 1 do 4, foi para o 3 no y, tá? E no 10 foi um ponto onde estava, certo? Então eu vou substituir nessa mini função aqui o y por 3 e o x por 10. Por que isso? Porque isso é um ponto da parábola. Eu quero descobrir quem? A. Tendo A, que eu sei que é menos 1 sobre 100, o que ele quer? Marca aqui distância correta, a única alternativa correta que indica a distância horizontal a água atingirá o solo. Isso vai ser quando o y for igual a 0, ou seja, o momento em que vai encostar o eixo x. Olha que beleza, e como você tem o eixo y bem aqui, ó, você vai ter uma raiz negativa e outra raiz positiva. Logicamente, você quer a positiva. E aí resolve isso e vai dar x igual a 20 metros, alternativa B de bola. Bom, uma questão trabalhosa até da PUC de Goiás, como eu falei para vocês que função quadrática é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil, tá bom? Não é difícil, pode parecer, mas é bem tranquilo de resolver, não é verdade? Beleza? Então bora pro 2? Vem comigo, ó. FAMERP 2022, essa questão aqui também dá um pouquinho de trabalho, mas é de boas, vamos lá, ó. Tabela indica o valor máximo de percentual de gordura considerado ótimo para atletas mulheres em 3 faixas etárias distintas. Tá bom.
Utilizando para modelar a relação entre x e y, a função polinomial do segundo grau definida por, está aqui o modelo da função, com a, b e c reais, o valor de c elevado a mais b será. Bom, gente, seguinte, vamos cair num sisteminha, olha que bonitinho. Por quê? Para cada valor de x que eu coloco, eu não obtenho y? Sim. Ou seja, se eu substituo aqui o x por 1, o x por 2, o x por 3, eu vou ter que igualar ao y que eu tenho. Então, eu vou cair neste sistema aqui. Eu vou ter que isolar, substituir, fazer tudo bonitinho, resolver passo a passo. Tá? E para a gente ganhar tempo, eu já não vou resolver isso daqui passo a passo bonitinho. Mas depois, quando você for fazer, faz bonitinho. Se não conseguir, Henrique, travei. Putz, me manda mensagem lá no @estudo.fácil que eu te ajudo. Tá bom? Mas faz com calma que vai dar tudo certo. E aí você descobre o quê? Que o C é 17, o A é 1 e o B é menos 2. Sendo assim, C é 17 elevado a mais B. A mais B vai dar quanto? Menos 1. Então fica 17 elevado a menos 1, portanto 1 sobre 17, tornando a alternativa E a correta. Olha que beleza. Né? Então qual que é a certa? Aê, beleza. Vamos lá? Tranquilo? De boas. Então uma questão que pode cair da FAMERP, como caiu, 2022 é recente, atenção, pisca-alerta ligado, tá bom? E aí a gente parte para o exercício número 3, beleza? Então vem comigo, ó. USCS Medicina 2022, para quem quer aí, fica atento, tá bom? Considere a função quadrática f de x igual a mx quadrado menos 3x mais n, em que m e n são constantes reais. Sabendo que o vértice da parábola que representa o gráfico da função é o ponto tal, pode-se afirmar que, bom, primeiro, como calculo o x do vértice? É menos b sobre 2a. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza, tá aqui, ó. Descobre quem é x, quem é m, na verdade, porque você faz menos b sobre 2a. Você já tem o x do vértice, que é menos 1. Descobri que m é menos 3 meios. Sendo assim, já tenho a, tenho b. Vou calcular o delta. Calculei o delta bonitinho. Para quê? Para descobrir n. Olha que beleza. Descobrindo n, o que eu vou fazer? Que vai dar 15 meios. Olha que beleza. Dá um pouquinho de trabalho fazer essa conta, mas é nada impossível, tá? Deu 15 meios. Ele quer o quê? Ó, aí você tem que analisar as alternativas. A certa vai ser m mais n igual a 6. Olha que beleza. Alternativa D de dado. Tá bom? Porque você tem o m que vale menos 3 sobre 2. Você tem um n que vale 15 meios. E isso daqui vai me dar 12 sobre 2, que normalmente, graças a Deus, dá 6. E aí você faz, sai feliz da vida. Olha que beleza. Gente, questão assim, ó, sempre pensa, eu tenho vértice, como calculo o x do vértice, y do vértice? Pensa, tenta buscar escapatória, tá bom? Essa é o x da questão na matemática. Tranquilo? De boas? Então bora para a questão de número 4. Vem comigo, ó. Questão 4, opa, o EA 2021, vamos lá. A figura mostra a representação gráfica no plano cartesiano da função tal, com B e C números reais não nulos. Beleza. Sabendo que os pontos P2 e 0, Q6 e 0, logo as raízes, E0 e 12, 0 e 12, tá aqui, o Y do vértice é 12, certo? Não, desculpa, falei besteira, o C é 12, o C é 12, tá bom. E que a abscissa do ponto V é igual a B sobre 2, as coordenadas do ponto V são... Bom, o x do vértice é fácil achar. A gente faz pela média das raízes, certo? Fazendo as médias das raízes, já descobri que o B é igual a 8, tá bom? Ok, de boas, de boas. O C é 12, como a gente já tinha descoberto antes, que eu falei para você, ó, quando o x é 0 e y é 12, logo esse é o valor do C. Tá bom, ele quer as coordenadas do vértice, então você faz menos b sobre 2a para o x do vértice, pega esse valor, substitui no f de x, que aí você descobre quem? Y no vértice. E aí, fazendo isso, você chega que o x é 4 e o y menos 4. A alternativa C é a correta do exercício. Olha que beleza. Fantástico, né, meu povo? De boas, assim que é bom. Então, ó, gente, questão assim, pegou gráfico. Meu, o que fazer com gráfico? Não se desespere e tal. Faça com calma, pensa. Então, cortou o eixo X, raízes, cortou o Y, é o C. E assim vamos, tá bom? Que é o vértice, como que é a fórmula do vértice, como eu faço para descobrir, e assim vamos, tá bom? De boas, tranquilo? Então bora pro 5, vem comigo. A FAMEMA 2021, olha lá, questão de gráfico também, uma bola que foi chutada e faz o arco de parábola, gente, é super comum.
Aí você se pergunta, por que o cara foi chutar a bola? Essa é uma excelente pergunta que não vem ao exercício, mas vamos a ele para ver o que ele nos pede. Vamos lá, FAMEMA 2021. Figura representa no plano cartesiano a trajetória de uma bola que foi chutada a partir do ponto P, menos 5 e 0. Beleza. Localizado no chão e seguiu em trajetória parabólica até bater na parede no ponto 0 e 2. Este daqui é o valor do C. E aqui é o valor de x1. Se não houvesse parede, a bola seguiria a sua trajetória do ponto R, x2, 1 e 0. Tá bom. Admitindo-se que a trajetória descrita pela bola é modelada pela função quadrática tal, ele quer A mais B mais C. Gente, seguinte, primeiro, vou usar a fórmula fatorada. Por quê? Eu preciso descobrir qual é a função. Então, essa forma fatorada, tal, a gente descobre a função. Tá bom? Então, a partir do gráfico, você tem dados e consegue partir para descobrir a função. Você tem x1 e tem x2. Substitui. Tá aqui, ó, menos 5, ficou positivo, que é menos com menos dá mais, então mais 5, e aqui x menos 1. Beleza. Só que você tem um outro ponto ali que você pode substituir. Qual ponto? Este daqui. Você substitui lá para quê? Para descobrir o A. Ou seja, quando o x é 0, o y vale 2. Substitui. Quando x vale 0, o y vale 2. Resolveu bonitinho, descobriu que o A é menos 2/5. Olha que beleza, fantástico. Com isso, você volta nesta linha daqui, ó, nesta segunda aqui, em que você não vai substituir nem x nem y, porque você quer descobrir agora a função. Você tem A e aí vai bonitinho, distribui os parênteses primeiro e depois o menos 2/5 você vai distribuindo separadamente. E aí você chega nessa função aqui. Se fosse prova discursiva, até aqui você levava meio certo. Ou o professor poderia pedir só a função ou coisa do tipo. Mas como ele quer A mais B mais C, você pega os coeficientes. Quem são? Menos 2/5, menos 8/5 e 2. Somou tudo, vai dar 0. A alternativa A é a correta do exercício. Olha que beleza. De boas, né, meu povo? De boas, porque o mais 2 eu transformei em 10 sobre 5. Menos 2 menos 8 fica menos 10 sobre 5. Somando tudo vai dar 0. Olha que beleza. Você sai feliz da vida. Questãozinha que você conseguiu resolver e eu confio em você que você vai conseguir resolver. Beleza? Tranquilo? Então bora por 6, meu povo, vem comigo. 6 da FATEC 2020. Vamos lá. Questão assim também é comum cair. Fique atento, tá bom? Importante a gente saber interpretar. Vamos lá. Uma empresa trabalha com fretamento de ônibus para o litoral. O valor cobrado por passageiro no caso dos 50 lugares disponíveis serem todos ocupados é de 40. Tá bom. No caso de não ocorrer a lotação máxima, ou seja, dos 50 sai uma parcela que eu não sei quanto é, ou seja, 50 menos x. Tá bom. Cada passageiro deverá pagar R$ 2,00 a mais por assento vazio. Ok. O valor máximo arrecadado por essa empresa numa dessas viagens é, bom, eu não concordo que vai ser 50 menos x, porque são o número total de passageiros, menos quanto que saiu, vezes 40 mais 2x. Por que 2x? Porque são duas vezes os assentos vazios. Logicamente, distribuí bonitinho, cheguei nessa função aqui, ó, nessa função. O A é negativo, portanto a função é triste. Se o A é negativo e a função triste, ele quer o quê? O valor máximo é o y do vértice. É o valor máximo, porque aqui o x estará o número de pessoas. E você faz o valor máximo, que é o delta menos delta sobre 4a. Fez bonitinho, aplicou o delta b quadrado menos 4ac, dividiu por 4a, descobriu então que o valor máximo é 2.450, alternativa D de doidão. Olha que beleza. Fantástico, né, meu povo? De boa. Então, ó, questão assim, questão de problema de ônibus, de presente, coisa do tipo, é comum cair. Fica atento, mesmo que seja 2020, fica atento que sempre pode cair. Então, ó, ouvidos e olhos abertos. Por que ouvidos, Henrique? Para você prestar atenção na hora da explicação e tudo mais e acertar em cheio. Fechou? De boas? Então bora pro 7, vem comigo. Questãozinha difícil da UERJ 2019, mas não é impossível. Vem comigo, ó. Uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas x, y. Opa! Vou tomar uma água aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. Nele, os pontos A, B e C correspondem respectivamente à margem esquerda, à margem direita e ao ponto mais alto da ponte. Ótimo! As distâncias dos pontos A, B e C até a superfície do rio são iguais respectivamente a meio,
1,5 e 2,3. Tá bom. Sabendo que o ponto C nesse sistema tem abscissa igual a 6, este ponto vale 6. Calcule em metros a largura do rio. Vamos lá, gente. Seguinte, ó. Deixa eu só arrumar esse erro aqui. Aqui é 6, tá bom. Então eu tenho isto, esta parábola, tá certo? Aqui eu tenho uma distância 1, tá? E essa daqui é a largura do rio, tá bom? Porque aqui já começa, vamos dizer, a estrada ou o que seja. Ele quer toda essa largura aqui. Toda essa largura aqui. Como fazer, gente? Como fazer? Seguinte, vou usar aquela fórmula que eu coloquei do vértice, porque eu tenho o vértice, eu tenho o ponto mais alto. Aqui, ó, ele falou ponto mais alto. Ponto mais alto sempre é o vértice, que é 6 e 1,8. Substituir e descobrir A. E aí eu pego o x, ó, pego o x, pego um y e substituo para descobrir quem? O A. Qual x e qual y eu vou pegar? Vou pegar o 0, 0, mais fácil, né? Ele não passa na origem, então é o 0, 0. Coloco e descobri que o A é menos 1 sobre 20. Substituo A na função, na fórmula que eu coloquei, para descobrir quem? A função. Tá bom? Para substituir, para descobrir a função. Com isso, ó, como o gráfico da função passa por D e 1, que no caso é o ponto B, tá bom? Ó, por D e 1, o que eu vou ter que fazer? Ó? Podemos escrever que, e aí o que eu fiz? Olha que loucura, olha que loucura. Nesta pequena função aqui, eu já substituí o y por 1 e o x por D, que é o que eu quero. Para descobrir o D, é toda essa largura aqui, ó. Tem que ver qual que é o maior ponto de x que ele consegue. E aí eu chego que é 10 ou 4. Se fosse questão discursiva, como é, se fosse não, como é uma questão discursiva, você não pode deixar os dois. Por quê? Se você já sabe que o ponto C tem abscissa 6, como que o D vai ser 4? Logicamente o D tem que ser 10, porque o D tem que ser maior que 6. Olha que beleza. Portanto, resposta D igual a 10 metros e você sai feliz da vida. Olha que beleza. Questão um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais difícil, confesso eu, peguei aqui e tal, mas é de boa de resolver, né? Então sempre segue o mesmo raciocínio que, ó, é show de bola. Fechou? De boa? Então bora pro 8, pô, vem comigo. Tá acabando, hein? Tá acabando. Essa questão aqui também é bem de boas, ó. IFP 2019. Um balão de ar quente sai do solo às 9 horas da manhã e retorna ao solo 8 horas após sua saída, conforme demonstrado a seguir. A altura h em metros do balão está em função do tempo t em horas através da fórmula tal. Ele quer a altura máxima. A altura está no eixo y, portanto ele quer o y do vértice. Simples, menos delta sobre 4a. Fez bonitinho. Tá ali, eu acho assim, não tem necessidade de você calcular primeiro o x do vértice para depois aplicar na fórmula e descobrir y do vértice. Não tem necessidade, mas caso você queira, porque você se sente mais seguro fazendo isso, sem problemas, o que importa é acertar. Fechou? De boas, calculando bonitinho, descobri então que a altura máxima é 12. Olha que fantástico, gente. Fantástico, né? Show de bola, supimpa aqui. Questão 8, alternativa E de elefante. Aê, beleza. Vamos para 9? Vem comigo então. Vamos lá, questão 9, ESPM 2018. Questão clássica também de gráfico, é comum aparecer, então vamos lá. O gráfico abaixo representa uma função quadrática y igual a f de x. O valor de f de menos 6. Bom, para descobrir qual é o valor de f de menos 6, tenho que achar a função. Vamos para o gráfico e assim vamos que vamos. Bom, tem o vértice, tem o valor do c. Tá aqui, aplicou na fórmula. Tá bom? Apliquei na fórmula. Aqui ele fez tudo diferente, né? Fez mais ou menos. Aqui, ó. Não, na verdade está tudo certo, ó. F de x igual a x quadrado mais bx mais 3. Por que 3? Porque o 3 é o valor do c. Beleza. E aí fala, vamos supor que o ponto 1 e 2 é o vértice da parábola. É, porque ele não disse, mas a gente consegue supor isso. Tá bom? Porque é o ponto mais baixo. Beleza. Faço, ó. 1 é igual a menos b sobre 2a, porque é o x do vértice, e descobri que a mais b é menos 1. Aí ele fez um sisteminha, outro jeito de resolver também. Tá bom? Outro jeito de resolver também. E aí a gente acaba fazendo tudo isso daqui, ó, b igual a menos 2a. Enfim, descobri então que o a é 1 e que o b é menos 2. Substituo na função agora, ó, f de x igual a x quadrado menos 2x mais 3. Com isso, quero f de menos 6. F de menos 6 vai dar 51, alternativa D de dado, que é o número da pinga 51, não é verdade? Bem de boas. Então, outro jeito de resolver, mas que também não é difícil, né? Não é difícil, é de boas. Eu prefiro, né, nem tinha me reparado muito nessa resolução, mas eu prefiro ir pela fórmula lá do x menos xv ao quadrado mais y do vértice. Enfim, eu prefiro ir por lá. Tá bom? Mas vocês fiquem à vontade. Tranquilo? De boas? Então bora pro 10, derradeiro da aula, hein? Tem que ser do Enem PPL 2018. Então vamos lá, ó.
Um projétil também é comum, tá, gente? Não se pergunte por que é um projétil, só vamos, tá? É lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Opa, y do vértice é 25. Tá bom. Admita um sistema de coordenadas xy em que no eixo y vertical está representada a altura e no x a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 00 no plano XY. Tá bom. Ele pede a equação da parábola. Gente, seguinte, eu tenho y do vértice que vale 25. Para descobrir o x do vértice, não é só fazer a média das raízes, não é 150 mais 0 sobre 2, que vai dar quanto? 75. Se eu tenho o x do vértice e tenho o y do vértice, substituo naquela fórmula do y é igual a x menos x1 vezes x menos x2. Henrique, por que aqui? Porque eu tenho x1 e x2, no caso 0 e 150, e eu substituo o x e o y por um ponto que eu tenho. Qual é esse ponto? O vértice. O x por 75 e o y por 25. Descobri o a, que é menos 1 sobre 225. Com isso eu vou lá, substituo e descubro quem? A função. Qual vai ser a função? A que está na letra E de elefantão. Olha que beleza. De boas, aí você vai distribuir bonitinho e tudo mais e vai dar tudo certo. Tá bom, meu povo? De boas? Tranquilidade, né? Coisa assim, assim que é coisa boa. Assim é só alegria. E a gente encerra mais uma videoaula aqui. Qualquer dúvida que ficar, me mande lá pelo Insta, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Acho que consegui pegar os principais exercícios, assim, principais formas de resolver, tal, que envolve a função quadrática. Um pouquinho mais trabalhoso, mas cá estamos para resolver todas as dúvidas. Fechou? De boas? Então é isso, povo. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem, bons estudos, boa semana para todos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!